Boa noite a todos. Vou dar início à sexta aula do nosso curso de Patologia Renal. O principal tópico da aula é o comprometimento renal em doenças hematológicas. Contudo, eu também vou falar sobre a nefropatia diabética, uma vez que o seu aspecto morfológico pode mostrar alterações semelhantes às de algumas formas de gamopatia monoclonal. Vou começar pela nefropatia diabética. O conceito pressupõe uma doença renal, obviamente associada ao diabetes mellitus, tanto tipo 1 quanto tipo 2, caracterizada por espessamento da membrana basal glomerular, uma glomerulosclerose nodular nos casos mais avançados, hialinose arteriolar e também um espessamento de artérias de médio calibre, ou seja, arteriosclerose. A patogênese da nefropatia diabética é multifatorial. Envolve aspectos como elevados níveis glicêmicos, com formação de produtos de glicosilação, que acabam por estimular a liberação de citocinas como TGF-beta, que estimulam a proliferação fibroblástica e deposição de colágeno, predisposição genética, o processo de hiperfiltração que acontece principalmente nas fases iniciais da nefropatia diabética, uma lesão podocitária relacionada a estresse oxidativo e também a fatores hemodinâmicos, e outras comorbidades envolvidas, como dislipidemia e tabagismo, que podem contribuir para uma aceleração do comprometimento renal. As alterações de microscopia óptica da nefropatia diabética, elas são variáveis. Existe, inclusive, uma classificação da nefropatia diabética em 4 classes: 1, 2, 3 e 4. A primeira alteração vista nos casos incipientes é um espessamento homogêneo da membrana basal glomerular, semelhante ao espessamento que a gente observa em uma nefropatia membranosa, por exemplo. Contudo, eu não observo espículas nem vacuolizações, seria a classe 1 da nefropatia diabética. Já na classe 2, eu começo a observar alterações como aumento do volume glomerular, isso fica mais evidente, e uma expansão mesangial, com uma esclerose nesse compartimento, um aumento de matriz mesangial, que pode ser leve, seria a classe 2A, ou moderado acentuado, que é a classe 2B. A lesão mais característica da nefropatia diabética, ou seja, os nódulos de Kimmel-Wilson, eles fazem parte da classe 3, a chamada glomerulosclerose nodular, na qual eu vou encontrar outras lesões, como lesões microvasculares, os microaneurismas, como eu estou demonstrando aqui nessa imagem, que são ectasias na porção periférica das alças capilares, e as lesões exudativas, como é o caso dos fibrin caps, ou capas de fibrina, que são essas áreas de exudação plasmática que estão relacionadas às ectasias vasculares. Na nefropatia diabética pura, eu não observo aumento de celularidade inflamatória e as alterações não são confinadas ao glomérulo. Eu tenho também atrofia tubular, com espessamento de membrana basal peritubular, fibrose intersticial e, em alguns casos, pode haver inclusive inflamação com eosinófilos. O mais comum é o infiltrado intersticial linfocítico, mas em alguns casos podem ser observados eosinófilos, e isso não necessariamente indica lesão medicamentosa. Recentes podem estar presentes na nefropatia diabética pura, são raras, menos de 5% dos casos estão associados com lesões em fase mais avançada, que podem levar à ruptura de alças devido àquela lesão microvascular. Isso pode estimular a formação de uma crescente. Contudo, para que uma crescente seja atribuída à nefropatia diabética, eu devo afastar por imunofluorescência eletrônica e correlação clínica outras causas de glomerulonefrite que podem estar sobrepostas. Existe uma importante hialinose arteriolar que pega as duas arteríolas, aferente e eferente, em um espessamento fibroso intimal,
de vasos de médio calibre. A imunofluorescência da nefropatia diabética, ela é caracterizada por uma marcação linear difusa para IgG e albumina, quando você dispõe da albumina, e é uma marcação que não é restrita só ao glomérulo, às alças, também marca cápsula de Bowman e peritubular. E a presença de depósitos de C3 nas áreas de esclerose, mas aí é uma marcação inespecífica, não está associada à ativação de complemento. Na microscopia eletrônica, eu observo espessamento de membrana basal com aumento de matriz mesangial, o qual pode ser acentuado nos casos com nódulos de Kimmich-Wilson. Um aspecto típico de colágeno, ou seja, eu não observo fibrilas, depósitos organizados, microtúbulos, e a ausência de depósitos eletrondensos que possam indicar glomerulopatia por imunocomplexo. Aqui eu tenho imagens de microscopia óptica, um caso bem clássico de nefropatia diabética, já na classe 3. Os nódulos de Kimmich-Wilson, eles são acelulares na região central e tem células mesangiais na periferia. A sua composição é colágeno, logo eles são fortemente positivos na coloração de PAS. É um glomérulo aumentado, onde no polo vascular eu consigo observar lesões de alinose e também aqui nesta arteríola adjacente. A membrana basal da cápsula de Bowman está espessada, eu observo fibrose pericapsular e aqui o espessamento da membrana basal peritubular. É um espessamento difuso de membrana basal. Aqui já uma classe 2, onde eu tenho uma expansão mesangial. Eu não tenho um nódulo de Kimmich-Wilson, mas eu já tenho uma expansão, um aumento de matriz e um leve aumento de celularidade, e um glomérulo aumentado de tamanho, caracterizado por essa expansão das alças e uma leve redução do espaço urinário. Aqui uma outra imagem, um nódulo de Kimmich-Wilson bem evidente, bem exuberante. Aqui um nódulo menor. E aqui as alças capilares na periferia dos nódulos ectasiadas, inclusive com acúmulo de células espumosas, as chamadas Fonck cells. Aqui um leve espessamento de membrana basal peritubular e de membrana basal de cápsula de Bowman. Vejam que a cápsula de Bowman ela fica espessada em algumas áreas com essa fibrose pericapsular e um leve infiltrado linfomononuclear adjacente. Essas células espumosas elas podem se mostrar de forma mais proeminente, principalmente se o paciente tiver um quadro de dislipidemia associado ao diabetes, e aqui alterações podocitárias reativas. A glomerulosclerose nodular diabética, a nefropatia diabética, pode ter um componente de podostopatia. Nesse caso, uma podostopatia secundária. Porém, em alguns casos, principalmente nos pacientes diabéticos que têm uma síndrome nefrótica de instalação súbita, eu posso ter uma sobreposição de nefropatia diabética com podostopatia. O que ajuda a definir isso melhor é o quadro clínico, com uma síndrome nefrótica de instalação súbita, e também a eletrônica mostrando apagamento difuso de pedicélios em mais de 75% dos podócitos avaliados. Aqui, uma arteríola nessa imagem com uma deposição exuberante de material hialino. A hialinose arteriolar não é uma lesão específica do diabetes, contudo, é exuberante nesta doença. E aqui uma artéria de médio calibre com espessamento da parede e fibrose intimal, levando à redução do seu lúmen. Na coloração de prata, os nódulos de Kimmich-Wilson, eles ficam corados, eles mostram argirofilia, porque tem colágeno nessa deposição. E aqui a gente consegue ver melhor o desenho das alças vasculares ectasiadas na periferia dos nódulos. A imunofluorescência mostra um IgG linear fraco. Não devemos confundir com doença antimembrana basal glomerular, o contexto é totalmente diferente, é de uma glomerulonefrite com crescentes, necrose fibrinoide, e na doença antimembrana basal glomerular, o IgG linear é restrito às alças. Aqui eu observo também na cápsula de Bowman,
e peritubular. E aqui uma outra imagem do IgG. Também não devemos confundir com a doença por deposição monoclonal de imunoglobulina, certo? Uma vez que quando demos IgG, ele é um misto IgG-kappa e IgG-lambda, enquanto na doença por deposição monoclonal de imunoglobulina, geralmente é só kappa ou só lambda. Aqui é a imagem da microscopia eletrônica, um menor aumento, um acentuado espessamento de membrana basal glomerular, e aqui o aumento de matriz mesangial com aspecto fibrocolagênico sem depósitos organizados na área do nódulo de Kimmich-Wilson. E aqui alguns focos com apagamento de pedicélios, os processos podostários pouco evidentes, mas geralmente não chega a 75% do total de podócitos avaliados. Diagnósticos diferenciais do diabetes incluem amiloidose, vou falar um pouquinho nos próximos slides, glomerulonefrite membrana proliferativa, uma vez que a membrana proliferativa pode ter um aspecto hiperlobulado, mas geralmente tem infiltrado leucocitário, glomerulopatia fibrilar e imunotactoide, que serão assuntos dessa aula, a doença por depósito de cadeia leve, que também será abordada, e a glomerulosclerose nodular idiopática, quando eu tenho um quadro com formação de nódulos fibrocolagênicos. Contudo, o paciente não é diabético ou tem um diabetes recém-descoberto, sem outras complicações, como retinopatia, por exemplo, e é um paciente tabagista. Isso está associado a uma isquemia crônica glomerular, certo? O mecanismo ele é diferente da nefropatia diabética. Agora eu vou entrar no principal tópico da aula. Antes de entrar nas entidades morfológicas em si, nas alterações histológicas, eu gostaria de relembrar o conceito de uma gamopatia monoclonal de significado renal. Quais são os critérios para o diagnóstico? Como tudo em patologia renal, é um diagnóstico clínico, patológico. Eu devo, ou melhor, o paciente ele deve apresentar uma proliferação monoclonal de células B plasmocitárias ou linfócitos B, evidenciada ou por mielograma ou por biópsia de medula óssea, ou então ele apresentar um pico monoclonal em alguns dos métodos de detecção. Aqui a gente tem uma imagem de uma eletroforese de proteínas e o pico monoclonal deve ser menor que 3 gramas por decilitro. Deve haver evidências de dano estrutural ao parênquima renal, lesão histológica, aqui uma amiloidose, e ausência de tratamento específico para a condição hematológica. São casos que antigamente eram classificados apenas como gamopatia monoclonal de significado indeterminado, ou lesões iniciais de mieloma oval, destron, LLC em estadios iniciais, linfocitose B monoclonal e outros linfomas B, menos comumente como o linfoma da zona marginal extranodal. É muito importante mencionar que nem toda lesão histológica com componente monoclonal será uma gamopatia monoclonal de significado renal. O exemplo mais claro, por assim dizer, é a nefropatia do cilindro, onde eu tenho uma lesão monoclonal com deposição monoclonal no rim, mas isso já está em mais de 99% dos casos associados ao diagnóstico de mieloma, ou seja, uma condição com uma neoplasia hematológica com critérios bem definidos e que tem um tratamento específico. As cadeias monoclonais, as imunoglobulinas monoclonais, sejam cadeias leves ou cadeias pesadas, elas podem causar lesão renal por 2 mecanismos: por alta carga tumoral ou pela nefrotoxicidade da imunoglobulina. Alta carga tumoral está relacionada principalmente à nefropatia do cilindro, que se relaciona diretamente com mieloma múltiplo, e a lesão renal associada ao Waldenström, que simula uma crioglobulinemia,
Porém, no caso do Waldenstrom, eu tenho o pico monoclonal de IgM, eu vou ter uma marcação aqui para IgM, ou capa ou lambda. As gamopatias monoclonais de significado renal, elas vão se enquadrar, o mecanismo fisiopatológico envolve principalmente a nefrotoxicidade, ou seja, são picos menores, picos monoclonais mais dificilmente detectados, e o que leva à lesão não é a carga tumoral, e sim a toxicidade daquele componente. Pode haver comprometimento tubular, glomerular, e o comprometimento ele apresenta padrões morfológicos diversos a depender das propriedades físico-químicas daquele componente monoclonal que é produzido. Então, aqui nós temos alguns padrões de lesão associados a imunoglobulinas monoclonais. Ela pode causar lesão por uma deposição em um compartimento. Aqui alguns exemplos, como amiloidose, glomerulonefrite proliferativa com deposição monoclonal, fibrilar e imunotactoide. Ela pode causar lesão por uma cristalização. Essa cristalização ela pode acontecer nos túbulos, ou ela pode acontecer no interior das alças, ou em istiócitos, ou em podócitos. Um exemplo é a istiocitose com cristais. E ela pode levar a mecanismos indiretos de lesão renal, como a ativação do complemento, fazendo uma glomerulopatia por C3, ou até mesmo a uma lesão vascular, levando a uma microangiopatia trombótica. Então, a depender do componente monoclonal, o mecanismo de lesão renal vai ser diferente. Por isso que nós temos tantas gamopatias monoclonais de significado renal. E a lista cada vez é mais expandida, por assim dizer. A pesquisa do pico monoclonal ela pode ser feita por vários métodos. Geralmente, o método inicial é a eletroforese de proteína sérica. Apesar de ser o método inicial, ele não é mais eficaz, a sua sensibilidade gira em torno de 60%. E o ideal é que ela seja principalmente quando eu tenho um quadro histológico que sugere muito doença monoclonal, com outros métodos, como a imunofixação no soro ou na urina, que consegue detectar picos monoclonais menores e permite a caracterização da imunoglobulina. A eletroforese de proteínas urinárias, que embora seja menos sensível, ajuda a diferenciar o que daquela perda proteica é de componente monoclonal ou de albumina, e também o ensaio Free Light para a pesquisa de cadeias leves. Quando todos os métodos são utilizados, a sensibilidade é superior a 95%. Ou seja, ainda assim eu posso ter algumas gamopatias monoclonais de significado renal, onde o pico não fica evidente em uma avaliação inicial. Existe uma proposta de classificação patológica das gamopatias monoclonais renais de significado renal, que as divide em dois grupos, com base em imunofluorescência e microscopia eletrônica. Em primeiro lugar, eu tenho aquelas onde os depósitos são observados nos rins e aquelas onde os depósitos não são observados. Aquelas nas quais os depósitos não são observados são a glomerulopatia do C3 em indivíduos com pico monoclonal e a microangiopatia trombótica. Naquelas onde eu observo uma imunofluorescência mostrando deposição monoclonal, eu posso dividir em depósitos organizados ou não organizados, a depender da microscopia eletrônica. Essa organização pode ser em fibrilas, microtúbulos ou cristais. Os cristais estão relacionados a dano tubular, acúmulo nos isquiostos ou formação de trombos, pseudotrombos vasculares. Os microtúbulos podem estar relacionados a imunotactoide ou crioglobulinemia, e as fibrilas principalmente a amiloidose e glomerulonefrite fibrilar. Já nos depósitos não organizados, os dois principais exemplos são a doença por deposição monoclonal de imunoglobulina e a glomerulonefrite proliferativa com deposição monoclonal.
Importante que o patologista não só fale sobre o mecanismo da lesão, que é uma doença monoclonal, é importante que ele busque categorizar em alguma das entidades, uma vez que isso tem implicação diagnóstica e prognóstica. Algumas manifestações, eu destaco aqui a nefropatia do cilindro, estão intimamente relacionadas ao mieloma. Enquanto outras, como, por exemplo, a glomerulonefrite proliferativa com depósitos monoclonais, nessa condição, o diagnóstico de mieloma é raro. A maior parte dos casos se enquadra na gamopatia monoclonal de significado renal. Ou seja, o diagnóstico ele carrega implicações em relação a uma associação com a detecção da imunoglobulina e o diagnóstico final que o paciente receberá. Por exemplo, o diagnóstico de imunotactoide, ele já pode se enquadrar mais em outras desordens que não as plasmocitárias, como alguns linfomas bem indolentes, a LLC e o linfoma linfoplasmocítico. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características morfológicas de cada uma das entidades. Glomerulopatia fibrilar, definição: doença glomerular caracterizada por depósitos fibrilares negativos à coloração vermelho-congo de imunoglobulinas e tem associação com um antígeno, que é DNA JB9. Eu vou falar melhor nos próximos slides. Na microscopia óptica não existe nada de muito característico, mas geralmente tem uma expansão mesangial com positividade fraca pela prata, pode haver padrão membrano proliferativa, mimetizar membranosa ou estar associada a crescentes. Muito importante, vermelho Congo negativo. A imunofluorescência é positiva para IgG e C3 em um padrão SMUD, ou esfumaçado, e a microscopia eletrônica mostra fibrilas. Então, a fisiopatologia da glomerulonefrite fibrilar envolve um antígeno chamado DNA-JB9. O DNA-JB9, ele faz parte de proteínas do retículo endoplasmático relacionados à reação do nosso organismo ao estresse. Em algumas situações, por mecanismos não muito conhecidos, embora a fibrilar possa ter relação com monoclonalidade ou hepatite, muitas vezes se descobre a etiologia relacionada, o nosso organismo produz um DNA JB9 com uma alteração conformacional que vai incitar uma resposta imunológica e formação de complexos antígeno-anticorpo que vão se depositar principalmente no mesanjo. Um outro mecanismo que pode justificar é a produção tanto desse DNA JB9 anômalo, quanto a produção pelos plasmócitos de imunoglobulinas mal dobradas, havendo novamente essa deposição, principalmente no compartimento mesangial. A microscopia óptica mostra esse padrão de uma expansão mesangial não muito característico. A gente pode pensar que isso é uma expansão mesangial, por exemplo, eu faço vermelho com ela vem negativa, eu penso que isso é colágeno, mas quando eu vou ver na prata, não marca. Essa perda da argirofilia é uma pista para fibrilar. Porque quando é um aumento de colágeno, eu observo geralmente a coloração da prata mantida. Aqui é um depósito fracamente positivo à prata que deve levantar suspeita para um depósito organizado, ou de amiloidose ou de fibrilar. A imunofluorescência. Eu tenho IgG e C3, a gente chama de padrão SMUD, porque tem esse aspecto um pouco borrado, esfumaçado. Parece que essa lâmina está fora de foco. Vejam que eu tenho uma marcação também em alças, que pode simular uma membranosa, mas aqui a gente tem esse padrão esfumaçado no compartimento mesangial, que habitualmente não se associa à membranosa. Aqui a microscopia eletrônica mostrando a presença de fibrilas, geralmente com medida superior a 30 nanômetros, e essas fibrilas elas vão se organizando. As fibrilas não são específicas para glomerulonefrite fibrilar. Eu posso ter fibrila em amiloidose, eu posso ter organização fibrilar no diabetes, na nefrite lúpica, em outras condições. Então, a gente não faz diagnóstico de fibrilar
apenas pela microscopia eletrônica. Inclusive, hoje você pode fazer o diagnóstico pela imunistoquímica. O DNA JB9 pode ser pesquisado por imunistoquímica e traz uma excelente sensibilidade e uma ótima especificidade. Inclusive, aqui no laboratório, quando a gente se depara com um caso de membranosa, um caso com IgG e C3, nós dispomos da imunistoquímica para o DNA JB9 para fazer esse diagnóstico diferencial com fibrilar. Hoje, o recomendável, óbvio, microscopia eletrônica é sempre importante, mas se você observa fibrila, o ideal é você complementar com a imunistoquímica para o DNA JB9. Glomerulonefrite fibrilar não necessariamente está associada à doença monoclonal. O padrão de IgG ele pode ser mono ou policlonal, perdão, ok? E no caso de policlonal pode ser idiopática ou estar relacionada a condições como hepatite C. A doença por depósito de cadeia leve, o melhor termo, na verdade, é doença por deposição monoclonal de imunoglobulina, MIDD. Eu coloco cadeia leve porque a maior parte está relacionada à deposição de capa ou lambda. É uma doença caracterizada pela deposição sistêmica de imunoglobulinas, incluindo não só na membrana basal glomerular, porém na peritubular e no mesângio. Na microscopia óptica, ela pode simular nefropatia diabética com glomerulosclerose nodular e pode haver um padrão membrano proliferativo. Eu também observo espessamento da membrana basal peritubular, só que os vasos estão normais. Os depósitos poupam os vasos, não tem aquele grau de alinose que eu observo no diabetes. Por que essa semelhança? Porque, do ponto de vista fisiopatológico, as cadeias leves produzidas nessa condição têm alteração eletrostática e de glicosilação, semelhante ao que acontece no padrão de deposição da nefropatia diabética, que vai acompanhando as membranas basais. Na imunofluorescência, eu observo uma deposição linear e difusa de capa ou lambda. Porém, eu posso ter a variante da cadeia pesada, onde só deposita IgA ou IgG ou IgM. E na microscopia eletrônica, os depósitos com um aspecto pulverizado, eu acho que a melhor tradução, um granular bem delicado em membranas basais, e no caso da eletrônica, eu posso ver um pouco em vasos também, mas principalmente membranas basais. Aqui é a composição das imunoglobulinas, para que possamos relembrar. A imunoglobulina vai ter a composição das cadeias pesadas, que podem ser IgG, principalmente IgG, IgA e IgM, e aqui as cadeias leves, kappa ou lambda. Na doença por deposição monoclonal de imunoglobulina, eu vou ter principalmente cadeia leve, porém, em alguns casos eu posso ter unicamente cadeia pesada. Aqui algumas imagens de microscopia óptica. Então, vejam, um padrão de deposição nodular, não necessariamente associado a um diabetes. Vejam aqui a formação de nódulos mesangiais. Contudo, eu não observo lesão de alinose, eu não observo ectasias vasculares, eu não observo as lesões exudativas, ou seja, um padrão de expansão mesangial com leve espessamento de alças. Na microscopia eletrônica, os depósitos, eu posso inclusive não detectá-los em fase inicial, são depósitos granulares bem delicados que envolvem as membranas basais e vão levando ao seu espessamento. São esses depósitos levemente eletrondensos, com esse aspecto pulverizado, finamente granular. E aqui a imunofluorescência mostrando positividade forte para a capa nas alças, no mesângio, na cápsula de Baumann, parede de arteríolas e também peritubular, ou seja, afetando todos os compartimentos renais. Aqui é um caso nosso que gerou bastante discussão, foi inclusive para o simpósio de glomerulopatias no ano passado. Quem esteve no simpósio acho que vai se lembrar. Um caso com padrão mais proliferativo, com padrão hiperlobulado, características de uma membrana proliferativa. A imunofluorescência com capa em todos os compartimentos, glomérulo, alças, cápsula de Baumann e peritubular.
Aqui a negatividade ou positividade muito discreta para a lambda, mostrando que em alguns casos, é uma minoria, menos de 15% dos casos, segundo o Heptinstall, essa condição pode estar associada a um padrão membrano proliferativo com infiltração leucocitária e duplicação de membrana basal. Uma outra entidade é a glomerulonefrite proliferativa com depósitos de imunoglobulina monoclonal, onde eu tenho um quadro que aí sim mais comumente lembra uma membrana proliferativa, contudo pode apresentar-se como uma GNDA ou com proliferação mesangial. Eu tenho uma infiltração leucocitária bem evidente, com neutrófilos polimorfonucleares, e pode haver inclusive crescentes. A imunofluorescência geralmente mostra positividade para IgG, com restrição para IgG3 e kappa, podendo haver algumas variações, IgG lambda ou IgA, ou menos comumente cadeia leve. Eu observo positividade para C3 e para C1q, uma vez que trata-se de uma imunoglobulina monoclonal com propriedade de ativação do sistema complemento e recrutamento de células inflamatórias. Pode até levantar diagnóstico diferencial com doenças autoimunes. Contudo, o padrão observado é monoclonal e não full house. E na microscopia eletrônica eu tenho depósitos eletrondensos não organizados, que poderiam estar associados a uma infecção, ao lúpus, a outras doenças autoimunes. Então, o diagnóstico de hemopatia monoclonal de significado renal é uma combinação. Eu não faço só com imunofluorescência, embora obviamente seja o método que vai me falar a monoclonalidade, mas a classificação pode requerer eletrônica. Essa glomerulonefrite também é chamada do tipo não Randall. A proteína do tipo Randall ela está associada à entidade que eu mencionei anteriormente, doença por deposição monoclonal de imunoglobulina. Na maior parte das vezes, segundo essa casuística, é uma doença limitada ao rim. O pico monoclonal é detectado em uma menor porcentagem de casos. Aqui o padrão exudativo com proliferação mesangial, hiperlobulado. A microscopia eletrônica mostrando os depósitos e aqui a imunofluorescência, geralmente IgG e kappa. E se nós fizermos a subdivisão, geralmente é uma IgG. A fisiopatologia envolve uma IgG3 monoclonal, principalmente do tipo kappa, que tem a capacidade de fixar o complemento, fixar e ativar o complemento. Então, eu tenho uma fisiopatologia que guarda semelhança com o lúpus. Por isso que eu posso ter positividade para C3 e principalmente C1q em alguns casos. O padrão de deposição é subendotelial, como no lúpus classe 4, com ativação do complemento e um recrutamento leucocitário. Só que o padrão não é full house, o padrão é monoclonal. Pode haver uma variante, cerca de 5% dos casos, onde eu observo as características de microscopia óptica, os depósitos eletrondensos não organizados subendoteliais, e na imunofluorescência eu só observo cadeias leves, ou kappa, ou lambda e C3. Como que eu faço o diagnóstico diferencial da doença por deposição monoclonal de cadeia leve? Lembrem-se, a imunofluorescência na MIDD, ela afeta todos os compartimentos renais, enquanto na glomerulonefrite são depósitos restritos ao glomérulo e pode haver deposição de C3 associada. Nesses casos, a associação com mieloma é um pouco maior do que nos casos típicos. Já a amiloidose é uma doença causada por acúmulo de proteínas mal dobradas. O que é o amiloide? É uma proteína, ou melhor, são várias proteínas que são produzidas em excesso e tem como propriedade o fato de se agrupar em uma configuração chamada beta-pregueada, que lhe confere positividade a uma coloração histológica chamada vermelho Congo. Eu lembro do meu professor de patologia lá em Ribeirão falando que só existem 3 coisas que marcam vermelho Congo: amiloide, amiloide e amiloide. Ou seja, vermelho Congo é quase sinônimo de amiloide. Alguns casos de glomerulonefrite fibrilar eu posso ter uma marcação fraca
para o vermelho Congo, gerando uma confusão. Mas aí a gente tem o DNA JB9 para fazer a diferença. Na microscopia óptica, eu tenho uma expansão de mesanjo com deposição em alça. É um material acelular amorfo de aspecto quebradiço. Não há hipercelularidade, como em outras formas de gamopatia monoclonal. O material, assim como na fibrilar, é fracamente positivo no PAS e na prata, porém ele é vermelho Congo fortemente positivo com refringência verde maçã à luz polarizada. O diagnóstico de amiloidose pode estar relacionado a doenças inflamatórias. Nesse caso, o amiloide produzido é o amiloide AA, que é uma proteína produzida no fígado em quadros inflamatórios persistentes. Quando relacionado à doença monoclonal, é a chamada amiloidose AL ou amiloidose primária. A amiloidose também pode estar relacionada a doenças genéticas, como a transtiretina ou fibrinogênio. No caso da transtiretina, o comprometimento cardíaco ele é mais comum do que nas outras formas de amiloidose. Lembrar que a amiloidose não é restrita ao rim, eu posso ter, geralmente, na amiloidose sistêmica, eu tenho comprometimento neural, comprometimento cardíaco, posso ter macroglossia, dentre outras manifestações. E hoje, um subtipo recém-descoberto, quando comparado aos outros, o artigo que relatou primeiro, salvo engano, data de 2007, é a amiloidose ALECT2, que é uma proteína produzida por leucócitos que tem função de quimiotaxia. É um tipo de amiloide que deposita mais no interstício do que nos glomérulos. Como que eu faço o diagnóstico diferencial? O padrão ouro é a espectrometria de massa, contudo, é um método pouco disponível. Com a imunofluorescência, eu posso avaliar a amiloide AL e a A. Eu não disponho, obviamente, aqui no meu serviço, mas existe imunofluorescência para amiloide A e eu posso fazer também imunistoquímica. Contudo, na imunofluorescência, eu tenho uma melhor acurácia. A imunofluorescência, como eu já disse, varia conforme o tipo de amiloide. Na imunofluorescência tradicional, se não for amiloidose primária, vai ser uma imunofluorescência negativa ou muito fracamente positiva para algumas imunoglobulinas, mas nada específico. Aqui o aspecto da microscopia óptica, na coloração de PAS, eu tenho um material que se deposita, um material acelular, é um glomérulo aumentado com depósito, mas não é um glomérulo hipercelular. Aqui a deposição na parede dos vasos. Esse material ele é positivo à coloração de maçom, contudo ele tem uma diferença tintorial em relação ao colágeno. Esse glomérulo, embora aumentado com depósito, ele é praticamente acelular. O depósito de amiloide, ele é o depósito só da proteína, ele não evoca uma resposta inflamatória. Aqui uma outra imagem do PAS. Vejam que na amiloidose eu posso ter formação de nódulos, contudo no diabetes os nódulos são fortemente positivos ao PAS, aqui eles são fracamente positivos, e aqui eu tenho o vermelho Congo para fazer a diferença, o vermelho Congo marcando com essa coloração vermelho alaranjada nos depósitos de amiloide. E aqui a deposição de amiloide extraglomerular comprometendo uma artéria de médio calibre. Nós temos também a glomerulopatia imunotactoide, ela faz diagnóstico diferencial direto com a crioglobulinemia. São pacientes que têm depósitos microtubulares, porém a pesquisa de crioglobulinas é negativa. Os microtúbulos têm geralmente mais que 30 nanômetros de diâmetro e são vermelho Congo negativos. Vejam que eu tenho que afastar as outras entidades, principalmente crio e fibrilar. O padrão morfológico é variado, não existe um padrão de microscopia óptica típico da imunotactoide. É um diagnóstico que você só faz com eletrônica. Pode ser uma deposição monoclonal ou policlonal. Então, no caso da deposição monoclonal, isso pode estar associado, não tem uma associação tão grande com mieloma, geralmente entra na categoria de gamopatia monoclonal de significado renal. A marcação é para IgG e C3, capa e ou lambda. Aqui a gente tem a imunofluorescência. Esse caso poderia muito bem passar como uma membranosa por essa deposição granular delicada nas alças.
Não é comum, contudo, que na imunotactoide eu veja espículas e vacuolizações, e aqui um espessamento difuso de alças com expansão mesangial. E aqui, inclusive, com sinais de glomerulonefrite com alguns neutrófilos e linfomononucleares intracapilares. Aqui um quadro mais brando, com uma leve expansão mesangial. Eu acabei de falar das espículas, não são comuns, porém, em alguns casos elas podem estar presentes, mas é uma distribuição mais segmentar, mais focal, mostrando que é um diagnóstico que muitas vezes a gente pode deixar passar, pensando em diagnósticos mais comuns, como uma membranosa, por exemplo. Daí a importância da microscopia eletrônica, de você fazer um PLA2R por imunistoquímica ou imunofluorescência, para você ter um maior embasamento no diagnóstico de uma membranosa e afastar outras possíveis condições. E aqui o que define o diagnóstico, a microscopia eletrônica mostrando os depósitos microtubulares. Microtubulares parecem pequenos túbulos, são maiores, são mais alongados, são mais evidentes do que a fibrilar, embora essa distinção nem sempre seja possível. Por isso que é interessante você também fazer a pesquisa do DNA JB9 para afastar a fibrilar. Por último, eu acho que é uma das últimas, a nefropatia do cilindro. Vejam que eu não estou esgotando o tópico das doenças monoclonais. Estou falando daquelas que eu considero mais relevantes. Nefropatia do cilindro é aquela na qual tem uma doença tubulointersticial caracterizada pela presença de cilindros intraluminais com morfologia característica e restrição para a cadeia leve. A nefropatia do cilindro não é uma gamopatia monoclonal de significado renal em mais de 99% das vezes. Ela está associada ao diagnóstico de mieloma. Inclusive, pode ser a primeira manifestação clínico-laboratorial mais evidente. Os cilindros têm um aspecto típico, um aspecto fraturado ou craquelado, podendo mostrar áreas com aspecto vítreo e células inflamatórias de permeio. Habitualmente, eu tenho uma inflamação intersticial associada. Na imunofluorescência, eu tenho uma restrição de cadeia leve, ou capa, ou lambda, e pode haver uma marcação fraca para imunoglobulinas nos cilindros, mas não é uma marcação verdadeira, e sim um aprisionamento. A microscopia eletrônica, ela tem um aspecto variável, porém ela é importante para eu afastar coexistência com outras formas de gamopatia monoclonal. Aqui eu tenho a microscopia óptica, com os cilindros com aspecto craquelado, quebradiço e vítreo, envoltos por células inflamatórias linfomononucleares. Aqui, novamente, esses cilindros, eles têm um centro mais denso, aspecto quebradiço, e são envoltos por neutrófilos e polimorfonucleares. Aqui um cilindro amoldado, esse cilindro poderia passar como um cilindro hialino de uromodulina, por isso que a imunofluorescência é sempre importante para a gente avaliar. Aqui algumas pistas, ele apresenta áreas com aspecto fraturado, e aqui algumas células inflamatórias e a presença de lesão tubular aguda associada. No centro de alguns cilindros, na coloração de maçom, eles podem ficar mais fucsinofílicos, e aqui mostrando restrição, marcando capa e com uma marcação muito fraca e pouco específica para a lambda. Vejam que a imunofluorescência também mostra marcação em outros compartimentos renais, ou seja, eu posso ter associação de nefropatia do cilindro com outras gamopatias monoclonais que afetam os rins. E aqui o aspecto de microscopia eletrônica. Esse depósito, esse cilindro, ele pode ter uma marcação bem granular e pouco evidente, até maior eletrodensidade, e nos casos mais exuberantes, ele tem esse aspecto pontiagudo e elétron denso, sugerindo agrupamento na forma de cristais. Lembrar que hoje nós temos a técnica da imunofluorescência feita em material de parafina. Ela não é útil para todo caso, mas principalmente quando você tem uma suspeita grande de gamopatia monoclonal e a imunofluorescência tradicional, ela não é conclusiva, ou seja, quando eu tenho um pico monoclonal em um material pouco representativo, ou seja, uma IF sem glomérulos, por exemplo, ou quando eu tenho um pico monoclonal e alterações tubulares proximais, que eu não consigo caracterizar muito bem,
pela MOIF tradicional, depósitos sugestivos de cristais, a imunofluorescência tradicional não marca bem os depósitos cristalóides. Quando eu tenho uma glomerulonefrite proliferativa sem elucidação, eu não consigo fechar em um lúpus, uma pós-infecciosa, uma outra condição, e eu tenho aquela marcação fraca, IgG, C3, o interessante é eu fazer no material em parafina para ver se não tem algum depósito mascarado. Quando eu tenho nefropatia membranosa, um quadro de membranosa com C3 isolado, pode ser uma membranosa com depósitos monoclonais mascarados, e também nos casos de glomerulopatia por C3, nos quais o paciente tenha um pico monoclonal. Eu nem de longe consegui esgotar esse tema, mas eu espero que tenha sido interessante e tenha contemplado alguma parte desse assunto que hoje é bem tendência na patologia renal e na nefrologia. Muito obrigado.